Olá, seja bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje você vai estar envolvido aí sobre o processos de fabricação. Por esse processo de conformação mecânica que é chamado de laminação. Nossa aula 2 vai ser esse processo de laminação, processo aí de conformação mecânica, geralmente de chapas e barras. Mais para frente aqui dos nossos slides vamos aprender sobre isso. Para acessar esse material completo, você pode acessar tanto o canal do professor Bruno Leite lá no YouTube, para acessar os vídeos e para acessar os materiais para baixar, outros vídeos de apoio e muitos outros materiais que você pode estar lendo e revisando e exercitando. Acesse o blog do professor, seria o blog do professor Bruno Leite.blogspot.com. Então vou repetir, professorbrunoleite.blogspot.com. Então, na aula de hoje, o curso aqui de processos de fabricação é um processo de conformação mecânica e a aula de laminação. O conteúdo da nossa aula vai ser introdução à laminação, uma breve definição sobre esse processo de laminação, processos de laminação, né, e o maquinário utilizado, componentes do processo e produtos resultantes do processo, uma breve conclusão e alguns exercícios para vocês. E a introdução sobre esse processo de fabricação. O que seria esse princípio dessa laminação dos metais? Quando o material é laminado, ele passa e é comprimido entre dois cilindros girando de maneira indicada na figura. O que seriam esses dois cilindros aqui do lado? Tem um cilindro girando em sentidos aqui opostos em relação ao outro, porém, tenho aqui uma granulometria, esses cristais aqui desse material, que é um blank inicial aqui, passando por esses rolos. Esses rolos vão reduzir essa seção transversal. Percebam aqui ó, que fala em cristais alongados. Olha o alongamento aqui dos cristais. Ele tem uma granulometria aqui mais grosseira, né? uma granulometria aqui mais arredondada, representada na figura. E quando ele passa aqui e recebe a compressão, esse material ele é alongado. Então esses cristais começam a se formar na laminação a quente. O que seria? Né? Após aqui nesse alongamento, na laminação a quente ele consegue aqui formar novos cristais, né, com a granulometria mais finas. Isso se laminado a quente. Se laminado a frio, esse material ele é deformado a frio e ele é forçado a se deformar por encruamento, né, que é chamado esse processo. Então aqui tem uma angularidade aqui de como seria essa ação do cilindro sobre o material, né? Tem até uma abertura aqui, um certo chamado ponto neutro, né? E uma abertura A e uma abertura B tem um ângulo aqui ó, de contato entre o rolo, que seria aqui o cilindro, e o material sendo laminado. Então, os cristais são alongados na direção da laminação e o material emerge a uma velocidade maior do que naquela com a qual ele entra para ser laminado. Então, esse material tem uma espessura, ele é obrigado a reduzir essa espessura por esforço do rolo, e há uma velocidade maior que emerge aqui nessa região, ou seja, a partir do momento que esse material ele é forçado a passar pelo rolo e reduz a sua seção transversal, é claro que ele vai ter que se alongar, e alongando a velocidade de saída é maior do que a velocidade de entrada. Por quê? Porque houve uma redução da sua seção transversal, ele é obrigado a ser transmitido isso para o comprimento. Então, aqui a seção transversal é maior, perdão, e o comprimento é menor. Aqui a seção transversal é menor e esse comprimento é o inverso, tende a aumentar. Na laminação a quente, os cristais começam a se formar após deixar as zonas de tensão. Então, após essa zona de tensão, após esse alongamento, após receber todo esse esforço, os cristais começam a se formar nesta região. Mas no trabalho a frio, eles retêm substancialmente a forma dada a eles pela ação dos cilindros, aquilo que eu falei, por encruamento. Então ele passa por aqui a frio, né? Tem os dois tipos de laminação, tanto a quente quanto a frio, e na laminação a frio ele acaba sendo encruado, acaba sendo forçado a mudar de forma. Esses cristais, é claro que eles vão diminuir, porém é por encruamento. E as propriedades mecânicas dos materiais? Os materiais metálicos possuem diversas propriedades especiais. Uma das mais importantes são a elasticidade e a plasticidade. No nosso caso aqui, vamos falar de elasticidade e plasticidade, se tratando aqui da laminação. O que seria essa elasticidade? Né? Seria a propriedade que o material metálico tem de se deformar
Se um esforço é aplicado sobre ele, e outra, ele tem a capacidade de voltar à forma anterior quando esse esforço aplicado vai parar de existir. Então, a elasticidade, o material recebe um esforço sobre ele e ao esse esforço cessar, ele consegue voltar à forma anterior. É diferente da plasticidade, que é uma deformação permanente. Então, a plasticidade, por definição, é a propriedade que o material metálico tem de manter uma determinada deformação, ou seja, ele recebe uma certa quantidade de força e se deforma esse material. A partir do momento que ele se deformou, ele não retorna mais ao seu estado anterior, ele permanece deformado. Então ele entrou na zona plástica de deformação, diferente da zona elástica, que recebe uma deformação, o material ele é deformado, mas quando cessa esse esforço, ele acaba voltando ao seu estado anterior. Então, retornando aqui, a plasticidade é a propriedade que o material metálico tem de manter uma determinada deformação, se um esforço for aplicado sobre ele, e permanecer deformado quando o esforço parar de existir. Normalmente, esse esforço aplicado ao metal é maior e mais prolongado do que na descrição anterior. Então, esse esforço que o material pode ser comparado a dois materiais iguais com seção transversal igual. Na elasticidade, esse material recebe um esforço, ele deforma até uma certa quantidade. Ao parar o esforço, ele retorna ao seu estágio anterior. Na plasticidade, não. Ele recebe esse esforço tem uma carga maior, tende a deformar o material e ao deformá-lo ele não retorna mais ao seu estado anterior. Então, resumindo, propriedade de elasticidade deforma e volta à forma anterior. Ele tem a capacidade, o material tem a capacidade de retornar ao seu estado original. Na propriedade de plasticidade, o material deforma e não retorna à sua forma anterior. Ele continua deformado, como se fosse aí um exemplo simples, um dobramento numa chapa, dobramento aí numa barra, alguma coisa, um encurvamento. E essa laminação, né? Ela pode ser feita a quente ou pode ser feita a frio. No caso da laminação a quente, o material a ser conformado, geralmente ele é difícil de se laminar a frio. Então ele tem uma resistência mecânica bastante alta. Então é escolhido o processo de laminação a quente para que o material aquecido possa ser deformado com mais facilidade. E esse maquinário utilizado também não vai ser tão robusto quanto o material deformado. Um maquinário de deformação a frio. Então, a deformação pode ser feita a quente. Quando o material a ser conformado é difícil de laminar a frio ou quando necessita de grandes reduções de espessura. Então, se o material é um material duro, um material difícil de laminar, você utiliza a laminação a quente. Ou quando você precisa determinar uma espessura menor, uma redução de seção maior, então a laminação a quente consegue produzir aí materiais com uma redução de espessura por passe muito maior do que a fria, né? Assim, o aço, aqui embaixo no exemplo, quando necessita de grandes reduções, é sempre laminado a quente, porque quando aquecida sua estrutura cristalina apresenta a configuração CFC. O que seria isso aí? Essa estrutura cristalina aqui, do CFC, cúbica de face centrada, ela consegue, como a gente já viu na aula anterior, ela permite aí que o material seja deformado com mais facilidade, porque há um deslizamento aí das camadas do material. Ele se presta a esse deslizamento de camadas e consegue se deformar. Além disso, nesse tipo de estrutura, as forças de coesão são menores, o que também facilita essa deformação. Aqui há um vídeo, né, para vocês assistirem aí como seria basicamente esse processo de laminação. Ali tem um forno aquecendo o material e vai trazer esse material até essa esteira de rolos. Esses rolos vão levar o material até os cilindros de laminação. Essa laminação a quente está sendo conduzido aí o material até os cilindros de laminação. Recebeu aí um passe de laminação. Perceba aí o material, um sistema bastante robusto para permitir que esses esforços sejam aplicados à chapa e consiga aí reduzir a sua seção transversal.
Na laminação a frio, se aplica a metade de fácil deformação, então geralmente em temperatura ambiente, o que é mais econômico também. Então não precisa toda uma estrutura aí para aquecimento, transporte desse material que foi aquecido para ser laminado. A laminação quente consegue trabalhar, perdão, a laminação a frio consegue trabalhar aí laminando os materiais em temperatura ambiente. É o caso do cobre, do alumínio, de algumas ligas, de outras ligas, né, que tem por natureza uma facilidade maior de deformação, então não necessita aí que sejam aquecidos para a laminação. E a laminação a frio também pode ser feita mesmo em metais cuja resistência à deformação também é maior. Pode ser feita aí com aço ou outro material, porém é preferível aí em termos de custo que se faça a laminação a frio, ou pensando em deformações grandes no material, reduções grandes da sua área, da sua seção transversal, aí sim utilizando o processo a quente. Então são passes rápidos usados aqui na deformação a frio e brandos, cuja finalidade é obter maior precisão nas dimensões da chapa. Geralmente a dimensão a frio consegue uma redução de material aí interessante, porém ela tem por natureza uma capacidade de conseguir fazer com que esses materiais tenham uma condição de acabamento boa e precisão dimensional também, que é bastante interessante. Em alguns casos, a dureza e a resistência do material melhoram, já que nesse caso ele fica encruado. Então o encruamento vai conseguir fazer com que esse material tenha uma resistência mecânica melhorada. E se durante esse processo de fabricação acontecer de as tensões, né? As tensões também de processo, de esforço ficarem ali internas ao material, ele pode receber aí um tratamento térmico depois aí para reduzir essas tensões ou até mesmo eliminá-las. Aqui na laminação também, continuando o nosso estudo, né? Nossa aula, o encruamento, que eu já falei algumas vezes aí durante esta videoaula, é o resultado de uma mudança na estrutura do metal associada a uma deformação permanente dos grãos do material, quando esse é submetido à deformação a frio. Então há aí uma mudança na estrutura do metal. Essa mudança seria sobre o esforço que esse material sofreu, e esse material reduz aí a sua granulometria, há um novo arranjo para essa granulometria e o material ganha em resistência mecânica. O encruamento aumenta a dureza e a resistência mecânica desse material. Basicamente é isso aí. O material estando ali em temperatura ambiente é laminado, aumenta a sua dureza e a sua resistência mecânica através desse novo arranjo aí do material. Quando se necessita de precisão dimensional e ductilidade, a chapa laminada a frio passa por um tratamento térmico chamado recozimento. Então, como ela ganha, uma chapa laminada a frio ganha na sua dureza e resistência mecânica, a partir do momento que você precisa de uma chapa dúctil, né, uma chapa que seja melhor trabalhada posteriormente, uma precisão dimensional melhor, então essa chapa passa por um tratamento térmico chamado recozimento. Basicamente, recozimento é um aquecimento e um resfriamento lento para a redução dessas tensões. Recozimento. Objetivo principal do recozimento: remover tensões devido aos processos de conformação mecânica a quente ou a frio. Então, a partir do momento que a peça recebeu muito esforço, mudou a sua granulometria, os seus cristais reduziram, mudaram de forma, mudaram aí de posição, essas tensões ficam ali armazenadas no material. Esse processo vai servir também para diminuir a dureza, melhorar a ductilidade, ajustar o tamanho de grãos, produzir uma estrutura definida, então uma estrutura melhor, mais homogênea, e eliminar enfim os efeitos de quaisquer tratamentos mecânicos e térmicos a que o material tenha sido anteriormente submetido. Então ela dá uma purificada nesse material em termos aí de tensões, da dureza, numa estrutura que não é homogênea. O recozimento consegue fazer isso com eficiência. Sendo a quente ou a frio, a laminação parte dos lingotes, que passando pelos laminadores
pode se transformar em produtos de uso imediato como trilhos, vigas e perfis. Então, ou a quente ou a frio, a partir do momento que esses lingotes passam pelos rolos laminadores, que são de vários modelos, elas podem se transformar em perfis de vigas e outros tipos de materiais, chaparia, muitos tipos de materiais mesmo, um processo bastante versátil. E ela pode se transformar também em produtos intermediários, ou ela pode ser de uso imediato ou intermediários. E esses intermediários serão usados em outros processos de conformação mecânica. Então ela pode servir, o processo de laminação pode servir sim de matéria-prima para outro processo. E é o caso dos tarugos, que passarão por forjamento e extrusão e trefilação. Então, a partir do momento que você tem trilhos, vigas e perfis, tem produtos acabados que foram laminados, né? Aqui pode se transformar também em produtos intermediários, como os tarugos podem ser recortados e serem forjados, extrudados. O princípio da extrusão aqui seria pegar um tarugo aí com uma quantidade de material boa, fazer um esforço esse material e extrudá-lo, ou posteriormente trefilá-lo. Então, uma das chapas que serão estampadas para a fabricação no caso aqui, ó, as chapas que serão estampadas para a fabricação aí de automóveis, ônibus, fogões, geladeiras, armários e muitos outros materiais, provém aí dessa condição aí de laminação. Então, falando em chaparia, que é aquele exemplo primeiro que os rolos laminadores estavam trabalhando sobre o material, então ele pode ir uma chapa dessa aí para um processo de estampagem. E esse processo de estampagem é uma deformação de chapas que pode determinar várias aí formas, inclusive utilizados em automóveis, ônibus, fogões, geladeiras e muitos outros. Aqui tem um desenho esquemático assim no processo de laminação, aqui com os rolos laminadores, as esteiras aqui conduzindo esse material, e uma laminação a quente, na temperatura de entrada em 1250 graus, enquanto que uma temperatura de saída 950 graus. O material perdendo um pouco aí de espessura aí, e também perdendo aqui calor. O esquema do processo de laminação a quente para os aços destinados a armaduras para concreto armado. Então aqui seria um exemplo aqui desse autor aqui, o Dias, né, de 98, que ele fala aqui um pequeno esquema sobre o processo de laminação. E a composição das instalações de uma laminação. Então uma laminação, quando é quente, precisa lá de ter o forno para aquecimento e reaquecimento de lingote. O lingote é a matéria-prima aí básica para o processo de laminação. As placas e tarugos, então tem os fornos de aquecimento, as placas e tarugos que serão utilizados para laminar, sistema de roletes para deslocar os produtos. Esse sistema de roletes pode também ser basicamente chamado como esteira, né? É diferente, lógico, que a esteira, mas é o mesmo procedimento de trabalho, levar esse material até um ponto ali para ser laminado ou esperar aí o start para a laminação. E as mesas de elevação. Então essas mesas de elevação, após o material ser laminado, ele pode retornar por cima do laminador ou retornar para ser laminado novamente pelo mesmo laminador. E essas mesas de elevação vão poder fazer com que esse material seja elevado ou reduzido assim a sua altura em relação aos rolos laminadores. E as tesouras de corte, que vão determinar aí o comprimento dessas chapas, desses perfis laminados. Essas tesouras de corte, ao final da laminação, elas conseguem cortar e padronizar aí o comprimento desse material laminado. E principalmente o laminador. Então os componentes das instalações de laminação: fornos, as placas e tarugos, sistemas de rolete, mesas de elevação, tesouras de corte e principalmente o laminador. E para que a gente estude e saiba aí os principais componentes de um laminador, seria a cadeira e a gaiola. A cadeira é o laminador propriamente dito e que contém a gaiola, os cilindros e os acessórios. No caso da gaiola, é a estrutura que sustenta os cilindros. Então, a estrutura que sustenta esses cilindros é chamada de gaiola, e a cadeira é o laminador com seus componentes necessários, inclusive a gaiola. E os cilindros?
Eles podem ser fundidos ou forjados. São fabricados em ferro fundido ou aço especial. Dependendo das condições de trabalho, aqui eles são submetidos. Então, depende muito da condição de trabalho que o material é submetido. Geralmente de ferro fundido, aço forjado ou aço também fundido. Podem ser lisos para a produção de chapas ou pode ser com canais para a produção de perfis. Então o rolo laminador ele pode estar trabalhando aí liso para a produção de chaparia, produção aí de bom acabamento, né? E ou operações aí de desbaste que já não requerem bom acabamento. E agora aqui essa diferenciação de cilindro liso, seria uma mesa plana, não seria um cilindro realmente aqui, o pescoço do cilindro, o trevo onde recebe aí o esforço para arrastar o material e os canais, o anel e o canal. E os tipos desses cilindros aí? O conjunto de laminadores recebe o nome de trem de laminação. Então, quando você tem vários laminadores aí em série, fazendo aí um pré-desbaste, um desbaste, posteriormente um acabamento, eles são chamados aí de trem de laminação. Junto a esse conjunto trabalham os equipamentos auxiliares, tais como os empurradores, as mesas transportadoras, as tesouras e as mesas de elevação. Classificação dos laminadores quanto ao número de cilindros. Esse aqui é um laminador duo. Tem 2 cilindros aqui, o material está passando já aqui, por entre os dois, reduzindo aqui a sua seção transversal. Então os cilindros duo, ele é composto de 2 cilindros de mesmo diâmetro que giram em sentidos opostos na mesma velocidade. Então o sentido de giro é oposto em relação ao eixo que eles estão fixados. Porém, o sentido de deslocamento das peças são iguais. Aqui tem um laminador trio, né? São 3 cilindros dispostos uns sobre os outros. Então, esse laminador aqui, o bastante interessante, que esse material ao ser laminado, ele pode ser elevado e retornar pelo outro laminador de cima. Então, ele tem duas condições de trabalho aqui. Ora, ele passa desbastando por esse material, eleva e repassa do outro lado da peça. Quando o material passa pela primeira vez, ele passa entre o cilindro inferior e o médio. Quando ele retorna, ele passa pelo cilindro médio e superior, que seria o médio superior aqui em cima. Mais um vídeo aí para vocês enxergarem essa condição aí de laminação. Percebam aí que a chapa passou pela laminação e foi elevado o material. Então, passou pelo laminador e agora a própria esteira aqui consegue elevar o material para retornar à laminação. E aqui um laminador quadro, ele apresenta 4 cilindros internos, né? Então ele tem 2 de trabalho e 2 de apoio. Esses 2 internos aqui, ó, são de trabalho, que efetivamente executam aí o contato com o material a ser laminado. Enquanto que esses 2 externos aqui são 2 cilindros de apoio. Apoiam esses 2 cilindros aqui, então esse sistema aqui pode fazer muito mais esforço distribuído sobre o material laminado, e também a troca, a manutenção desses 2 cilindros de dentro são menores do que esses 2 cilindros externos. E aqui o universal. O universal ele apresenta 4 cilindros combinados, 2 horizontais e 2 na vertical. Então percebam bem aqui na imagem, olha o perfil sendo construído aqui, um perfil I. Esse perfil aqui, ó, recebe 2 cilindros girando nesse sentido horizontal e 2 cilindros girando nesse sentido na vertical. Então o tarugo ele passa e ele é empurrado aqui pelos rolos laminadores. Esse tarugo, esse lingote, ele acaba perfilado pelo esforço desses 2 laminadores aqui de cima, esses 2 rolos, e os 2 rolos aqui na horizontal, formando aí perfis nesse exemplo, perfil I. E aqui tem um Senzimir.
O Sandemir, ele tem 2 cilindros de trabalho e 4 cilindros de apoio. Então, esses sistemas aqui praticamente ficam enclausurados pelos apoios e consegue executar um esforço grande sobre o material, garantindo aí a precisão do material. E os dois responsáveis aí pelo contato direto com o material, se esses 2 cilindros menores, também vão ter uma vida útil aí um pouco menor do que esses laminadores já existentes aqui, que são os externos. Que seria aqui um esquema simplificado do processo de laminação, onde o material ele alimenta todos os sistemas, esse trem aqui de laminação, e com os laminadores são dispostos a realizarem o trabalho passe a passe. Então aqui o primeiro passe, o segundo passe, o terceiro passe, o quarto passe, muito provavelmente nesse caso aqui a peça fica, a chaparia já fica aí no processo acabado. Mais um vídeo para vocês assistirem aqui, ó. Mais uma chapa aquecida no forno que é deslocada sobre a esteira de rolos e vai passar pelo processo de laminação. E aqui eles falando sobre a cadeira e a gaiola. A cadeira sendo a estrutura que sustenta esse laminador aqui, né? E a gaiola, a estrutura aqui que sustenta os rolos laminadores. Então, pessoal, na aula de hoje conversamos um pouco sobre processos de fabricação por laminação. Então, esse processo de fabricação continua na segunda aula. Fiz um vídeo com duas partes. Esse processo de laminação vamos conversar em 2 partes. Assistam o próximo vídeo que vai dar mais uma refinada nesse assunto, falar sobre defeitos de fabricação e sobre outros processos de fabricação. Mais vídeos aí explicativos também sobre esse processo, para ilustrar melhor como é realizado esse processo. Eu agradeço muito a sua permanência aqui no canal, permanência aqui no blog. Obrigado pela sua participação. Um forte abraço e fique com Deus.